Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo à Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, eu tô aqui hoje com o Alex, Felipe e temos um comeback, né? Você que ouviu o episódio do Europeu, o Murilo participou com a gente lá, ele está de volta hoje. Vamos falar sobre o Campeonato Americano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí de volta para mais um EP, falar de americano, que a gente adora. E bora lá. E aí, gente, assim, eu não adoro muito americano, não, mas estamos aí comentando, né? Porque, afinal de contas, é Estados Unidos, é Simone Biles, e vamos lá para mais uma. E ela gera um assunto, né? Não tem como negar. Oi, gente, obrigado pelo convite de novo. Feliz de estar aqui de novo. Vamos comentar esse americano. O americano, assim, tem bastante coisas para comentar, né? Temos novos elementos, né? Novas séries aí. E é isso, né? Umas coisas boas e muitas ruins, na minha opinião, né? Mas tá tudo bem, acontece. A gente teve um campeonato em que foram 2 dias de competição. A maioria delas fez individual geral, mas elas tinham que classificar para individual geral ou para os aparelhos específicos em que elas iam competir. E o resultado final era pela soma dos 2 dias de competição, né? E tínhamos aí a Simone Biles, nossa cabrita, sendo campeã individual geral, obviamente. Isso não foi surpresa para ninguém. Mas a grande surpresa é que ela venceu todos os outros aparelhos também, inclusive barras assimétricas, né? E sabemos que a gente até zoou bastante aqui as séries de paralelas dela, mas ela é campeã nacional de barras assimétricas esse ano. Temos ausências aí da Shailee Jones, que preferiu se poupar por conta de uma lesão no ombro, e ela vai direto para Trials. A Kalia Lincoln também, ela não terminou a competição, acabou peticionando também para competir o Trials, ela vai competir. Foi aceita. A Trinity Thomas foi uma ginasta que lesionou no primeiro dia, logo no primeiro aparelho, que foi o solo, desistiu do resto da competição, voltou para o segundo dia, fez paralela e desistiu do resto da competição também. Então, tivemos mais uma baixa, além da Gabby Douglas, né? Mas, como panorama geral da competição, eu achei que tivemos aí muitas dificuldades, muitas mesmo, nem todas muito bem Está a executadas. Gabi. Pois é, onde está a Gabby Douglas? Bom, ela acabou não competindo, né? O nacional, ela também desistiu antes, ela não estava classificada para competir o individual geral. E agora diz ela aí que vai competir em 2028, próximo ciclo, né? Ela prometeu Los Angeles. O que Olha, vocês acham? sobre o caso da Gabi, né? Eu acho que essa lesão é uma fique. Eu não acho que ela realmente está lesionada. Eu acho que ela voltou muito em cima da hora, assim como a Larry Hernandez no ciclo passado também quis voltar em cima da hora. Eu acho muito complicado, sabe? Tirar um ano sabático e tudo mais, eu acho tudo bem, né? Acontece. Mas a Gabby Douglas estava tipo parada há muito tempo, né? Desde as Olimpíadas de Rio de Janeiro. E assim, ela pode fazer os elementos, ela pode executar bem os elementos, mas quando você vai colocar dentro de uma série, é outra história. Eu também acho um pouco de sacanagem, assim, sendo bem sincero, tipo, muitas ginastas estão aí o ciclo inteiro, garantiram a vaga olímpica, competiram mundial, competiu o PAN, fez todas as competições necessárias, e chegar alguém no último ano porque decidiu voltar e pegar a vaga de alguém que realmente está merecendo, sabe? Isso também acontece em outros países e tudo mais, por exemplo, a Like Weaver sempre volta no ano olímpico para competir, e eu acho que é complicado, sabe? Porque eu acho que tem garotas aí batalhando o ciclo inteiro, melhorando, lutando, para alguém que vem de última hora tentar roubar essa vaga. Mas no caso dela, né, tanto nas competições que ela competiu, a única coisa assim positiva que eu vi ela fazendo foi a dupla que realmente estava muito boa, mas no restante parecia tipo assim, nada pronto. Eu concordo com o Murilo. Não, e teve várias questões, né? A mulher, ela iria competir ao Intercup, né? Mas ela não competiu porque ela alegou estar com Covid. Aí depois ela teve uma briga no Olga, fez as pazes, voltou para
o American Classic, fez aquela competição porca, né? Com a dupla pirueta realmente estava muito boa, mas de resto se classificou para West Classic e foi aquela coisa que a gente viu e não participou do campeonato americano. Então, eu consegui ver, além da dupla, algum avanço no solo. Eu acho que a música e a coreografia, pelos vídeos que eu vi, eram os melhores assim da carreira. Eu queria muito ter visto ela fazer um solo completo numa transmissão decente, não numa transmissão de garagem, de galpão, como foi o American Classic. Mas no mais, a paralela, aqueles skills não estavam encaixando juntos. Os elementos em arco, na trave e no solo, desvalorizando totalmente as séries. Enfim, acho que se ela quisesse alguma coisa de fato, ela deveria ter voltado um pouco antes, se preparado melhor para aguentar essas competições, porque claramente não estava dando para ela. Eu concordo com vocês. Eu acho que ela chegou de última hora assim, pensou, vou lá, se colar, colou. E se der pra mim ir, vai ser ótimo. Se não der, pelo menos eu vou botar meu nome aí em alta. E quem sabe mais pra frente. E com isso ela garante os patrocínios aí, né? Que a gente sabe que deve ter rolado. E foi isso. Acho que a Gabi quis passar gato por lebre, mas não colou, não. E mídia também, né? Tá todo mundo falando dela até agora, né? Pelo flop. Então, Pois é. falem É uma bem ou falem desculpa mal, mas atrás tá da ali. outra. Concordo plenamente. Ela não vem mais. Igual aquele meme, né? A gente ter postulado no time delicada. Eu ri tanto daquilo. O pessoal todo, Gabi pra cá, Gabi pra lá. Será que Gabi vai ser especialista? Será que Gabi vai ser individual geral? Gabi não vai ser nada, assim. Honestamente. Pelo que ela apresentou até agora, você vê ele que ela tá treinando, mas não conseguiu juntar tudo ainda. Falta aquela colinha ali pra poder, sei lá, dar liga, sabe? Mas, enfim, diz ela que vai ficar pro próximo ciclo. Se ela realmente for ficar, aí eu acho que vai ser interessante, tá? Um ciclo com o Gabby Douglas depois de ficar parada tanto tempo. O Mundial do ano que vem ela é papar um monte de medalha. Olha, o comeback da Mel em 2021, sem competir há mais de 10 anos, foi melhor do que o comeback da Douglas. Pois é, a Memel conseguiu acertar várias séries, né? E ela tinha dificuldades bem interessantes para quem estava há tanto tempo parada. Se fosse em outro país, né? Porque os Estados Unidos a gente sabe que eles têm várias ginastas aí para compor uma ou duas equipes e ainda assim permanecerem competitivos. Ela poderia ter conquistado uma vaga para a Olimpíada, sim. A Emmanuel Dorvin que tá voltando. Depois de 2021, né? Mas ela foi campeã individual geral na Austrália esse ano. Assim, o sarrafo tá lá embaixo, né? Mas tudo bem. Eu concordo com você. Acho que se a Gabi não fosse americana, ela estaria na equipe principal aí de qualquer equipe. Quase, praticamente. Eu não sei se eu concordo tanto, porque eu acho que ela mostrou que não tá com essa bola toda, não, cara. Ela nem sequer conseguiu terminar uma série de paralela, vai fazer o quê sem série completa? Eu acho que ela veio assim muito pro tudo ou nada, como vocês já falaram. Ela não começou fazendo séries assim mais simples, né, para você pegar o ritmo de competição, para você ir montando as séries aos poucos. Ela já quis vir com tudo, assim. Acho que só o solo que ela estava preservando alguns elementos, mas eu acho que ela quis já vir com tudo, assim, fazendo tudo, e não conseguiu, sabe? Acho que falta talvez essa humildade, né, de começar por baixo. E a gente sabe também que o Liukin, ele é um pouco suicida com as suas ginastas, né? Então ele manda elas irem com tudo, assim, essa filosofia dele e tudo mais. Mas assim, vamos ver, né, como se ela vai continuar para o próximo ciclo. Eu acho que, por exemplo, por mais que a gente veja que os Estados Unidos tem uma safra gigantesca de ginastas, eu acho que não é mais assim como era antes, porque antigamente as ginastas elas faziam um ciclo, competiam, se aposentavam, iam para o NCAA e seguiam outra carreira. Hoje já as ginastas elas continuam por mais de um ciclo, claro que a gente também tem a questão, né, que hoje existe uma durabilidade bem maior, né, das ginastas, por conta do avanço da medicina e tudo mais,
Mas hoje as ginastas competem no NCAA e depois também vão competir as competições internacionais, as competições oficiais. E eles precisam também dessas garotas, né? Se a gente for olhar hoje como é montada a equipe dos Estados Unidos, muitas competem ainda no NCAA, né? Uma coisa que era incomum, né? Antigamente, na verdade, acho que nem existia, né? Então, eu acho que está nessa perspectiva. Sim, tem a questão do avanço da medicina e do trabalho das equipes multidisciplinares, como você falou, e também tem a questão de que eu acho que as últimas gerações, elas não são tão boas como antes, porque se você pegar em outros ciclos, os Estados Unidos sempre tinham uma, duas ou três meninas, ou até mesmo uma equipe quase inteira de ginastas estreantes naquele ciclo para liderar a equipe. E dessa vez a gente não teve isso. A gente tem uma equipe quase que completamente, ainda não foi definida, mas a gente já sabe mais ou menos aquelas que têm possibilidade, né, de estar no time depois dessas competições, quase todo com ginastas do ciclo de Tóquio, né? E a Bios, que é do ciclo da Rio 2016, né? Então, as meninas que são dessa geração Tóquio, né, tem algumas lá classificadas para o Olympic Trials, mas elas estão longe de serem reais candidatas a uma vaga, né? Então tem essa questão também. Só complementando sobre a questão da faculdade que vocês falaram aí, é que também teve uma mudança de regulamento, né, da NCAA, da Liga Universitária, que antigamente eles exigiam o status de amadorismo do atleta. Então, você não poderia ser um atleta profissional, você não poderia ter contrato, você não poderia receber para poder treinar, algo assim, sabe? Então, elas não podiam fazer muitos contratos de patrocínio, essas coisas, elas iam direto para a faculdade e também era tudo muito engessado lá. Mas depois ali do ciclo de Tóquio, eles alteraram isso. O nome é New Deals, é NIL Deals, eu só depois olhar na internet, mas basicamente são novas, ah, como é que se fala? Novas regras ali mesmo para elas poderem fazer dinheiro com imagem, com mídia e ainda assim manterem o status de estudante lá para conseguir a bolsa de estudos na faculdade, né? E isso aí acabou também flexibilizando várias outras coisas. Na verdade, foi um conjunto ali de regras que eles atualizaram e isso aí acabou facilitando que algumas ginastas que estavam na faculdade voltassem para a elite e tentassem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é bem legal mesmo, porque foi a partir dessa geração que mais ginastas começaram a voltar, e acabou a calhar também, né, porque foi uma geração meio não, muito fraca em termos de inovação para os Estados Unidos, e foi isso que vocês falaram. É, a equipe principal delas hoje ainda depende de muitas ginastas, muitos talentos que estão na faculdade, né? 2022 foi a prova viva disso, porque elas vieram para o PAN aqui no Brasil com uma equipe que não chegou daquela, daquele jeito no Mundial, né? Foi uma configuração totalmente diferente. Retorno da Childs e da Carey no Mundial, junto com a Charlize também, que é uma ginasta mais velha. E no PAN tivemos a Keira de Cello, que também estava retornando na faculdade. Mas quem estava lá? Ai, também estava no Mundial, mas enfim, a equipe Liliane Hung principal também delas, estava. Lene Wong, depois saiu da faculdade para poder ir na equipe de 2022. Foi uma equipe que dependeu muito dessas veteranas, sabe? E isso é interessante. Eu não sei como é que o cenário vai continuar para os próximos anos, mas é curioso ver isso, que os Estados Unidos não conseguiu ter uma renovação e não está tendo novamente, né? Eu estava assistindo o júnior delas também, só tem uma ginasta boa lá, que é aquela Claire Peace. A gente falou dela aqui no episódio de Jesolo, no torneio lá, que ela competiu pelos Estados Unidos como júnior. Lindíssima, parece uma Nasha Liu Kim 2.0, inclusive é treinada pelos Liu Kim. Então a gente não sabe até quando a menina vai sobreviver, né? Treinando com eles lá. Mas é uma júnior extremamente promissora e é a única, porque as outras, honestamente, elas estão bem abaixo do que as anteriores eram, na idade delas. Pois é, o time Eu americano acho tem que o PAN juvenil, né, que é a Anzola, a Gabi Herd e
A Westerman, acho. Tem outra menina também, que eu não estou recordando o nome agora, não tem o mesmo potencial da Peace. E olha que a Claire Peace, ela tem alguns problemas. Você vê que o solo não sai tão fácil, o salto também, ela precisa se desenvolver mais. O forte dela é mesmo a trave e a paralela. Eu acho que concordo com o que vocês falaram em relação a isso, porque nos outros esportes, né, o NCAA basicamente é uma etapa, né? Você se forma na escola, vai para o NCAA e depois se profissionaliza, né? Muitos atletas funcionam dessa maneira. Hoje a gente sabe que a ginástica não quer dizer que hoje, com 16 anos, você está no seu auge, né? Mas antigamente, dos 16 a 18 era o seu auge. Então, as ginastas elas já competiam profissionalmente. É interessante você ver essa nova modalidade, mas eu ainda acho que também tem muita razão nessa falta de talentos e de ginastas, né, nessa nova geração dos Estados Unidos. É claro que a gente fala isso olhando o aspecto, né, olhando o que os Estados Unidos é, né, porque se a gente pegar uma ginasta lá que está em 20º lugar no campeonato americano, ainda está saltando duplo, ainda está fazendo chusovitina e tudo mais, mas assim, quando a gente olha, né, nessa perspectiva de Estados Unidos, a gente vê que eles estão com dificuldade de manter o nível que eles têm há muitos ciclos, né? E assim, é uma questão muito perigosa para eles, né? Porque eu vi até uma discussão sobre isso no Twitter, que as americanas só têm a dificuldade. Elas não têm, tipo, mais nada além disso. Eu não sei se eu concordo, mas eu vejo sentido nisso, sabe? Porque assim, você vê que todas elas têm muita dificuldade. Só que elas chegam em campeonato internacional, em mundial, em Copas do Mundo, as notas não condizem com a acrobática que elas apresentam. Um exemplo foi a Reese Sponda, que foi fazer sílabas, duplo esticado, Tsukahara, eu acho que ela fecha de mortal, mas duplo mortal grupado para trás. Uma coisa assim, mortal passo, mas duplo grupado. É um acrobático sensacional, mas ela morreu em 12,6, acertando a série na Copa do Mundo em Baku, sabe? É, e assim, elas têm um acrobático ali, mas elas colocam as dificuldades para compensar a falta de artístico. O código hoje ele E está a muito mais falta equilibrado dos nesse elementos de aspecto. dança bons também, né? Porque elas não têm muita flexibilidade Uhum. para fazer Aqueles, outros elementos além de um duplo cossaco e aquele giro, aquele mal fadado giro saltado com a perna na horizontal, que também é frequentemente desvalorizado. todos vão ser rebaixados, aqueles giros em L, aquele da Sumisa vai ser canetado com força. Aquele outro, os Gojans delas lá, nenhum Gojan daqueles vai ser validado internacionalmente, nunca, 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 nunca. O da Acho que só o da Childs, Simone, né? Pelo nem o nome. da Simone. Se for validado é por conta do nome, mas assim, ela não completa aquele salto. Não completa. E esse movimento de canetadas americanas, elas finalmente receberem as notas que elas merecem, começou em Tóquio. Eu lembro que nas Sim. Olimpíadas, assim, a Grace, a Childs, estavam tirando notas, assim, muito abaixo do que elas estão tirando no nacional, e todo mundo ficou um pouco chocado, assim. Eu acho isso bom, porque eu acho que, por exemplo, hoje você tem a Jade Carey sendo campeã olímpica de solo. E ela venceu a Vanessa Ferrari, que fez assim um solo lindíssimo na final, acho que o solo da carreira dela. E assim, a Carey tinha tipo só acrobático, um artístico feio, uma música reciclada da Ponor, e ela é campeã olímpica. E eu acho que isso a gente observa muito o que aconteceu nesse ciclo, né? Porque os solos americanos não estão rendendo internacionalmente. A gente vê, por exemplo, que estão sendo canetados merecidamente pela falta de artístico. A Jade Carey pode fazer o que ela quiser no acrobático, ela tá tirando 3.800 no nacional, então imagine competição oficial. E eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? Eu acho que hoje o código está muito mais interessado em dar medalhas para séries equilibradas, por exemplo, como a da Rebeca. A Rebeca ela tem dificuldade, ela tem artístico, tem elementos de dança bons. E as americanas que ficam aí focando na dificuldade e esquecem dessa parte, não estão conseguindo tirar as mesmas notas que antes.
É claro que a BIOS, assim, particularmente, eu não gostei dessa nova música da BIOS, nem do artístico. Eu acho que a BIOS tá ficando preguiçosa com o tempo nessa parte. Mas a BIOS, assim, é um ponto fora da curva. O que ela faz de dificuldade é, assim, algo absurdo. Mas a gente viu que no Mundial a Rebeca quase conseguiu passar ela em algumas situações no solo. Mas, por exemplo, assim, olhando tipo todos os solos que eu vi no Nacional Americano, o único que eu gostei, que tem esse estilo mais NCAA, aí vai mais de gosto, mas que tem um esforço artístico, é o da Childs. Foi o único assim que eu realmente olhei e falei, tem um artístico legal. A Sunisa parece que ela tá reciclando os últimos 3 solos com uma outra batida de música, por mais que eu goste da linha dela, mas assim, tá fazendo quase a mesma coreografia e tudo mais. Mas no restante, eu achei todas as coreografias muito ruins. De verdade, eu não consegui gostar de nenhum solo. A Liane também, que tem uma linha bonita, mas parece estar reciclando o mesmo solo há muito tempo e só troca a música. Eu também não gostei dos solos, eu concordo totalmente com o Murilo. E você vê que às vezes tem um bom conceito por trás, mas a execução é péssima, como por exemplo o caso da Tiana Sumana Sequeira, com aquela música que remete à cultura, né, às origens dela no Sri Lanka. É uma música muito bonita, e é uma menina muito bonita, né, fisicamente, acho a linha dela bonita também, só que quando vai para a operacionalização dessa coreografia, ela praticamente não faz nada, ela fica só nos corners do solo, faz uma gracinha aqui, outra ali, e ela não aproveita todo o potencial que essa música traz. E é um desperdício, porque a menina faz acrobático, Chusovitna, duplo esticado, que poderia ser muito boa e fica muito aquém. E foi isso que a gente viu, de uma maneira geral, desses solos, né, nessa competição. Só para falar rapidinho sobre a Tiana, é que essa série dela tá crescendo em mim, na verdade. Tipo, eu gostei mais do que eu tinha visto, do que eu tinha assistido antes, na verdade. E a Sunisa, ela tá entrando na vibe da Rebeca, tá? E da Flávia, porque o Murilo, a batida é inclusive a mesma. Se for pegar ali na passada de dança dela, aqueles 2 saltos lá, é a mesma música que ela usou em 2019 quando ela foi medalhista no solo, no Mundial. Mesma música. É aquela. Tipo, ela fica meio de fundo, sabe? Mas é a mesma coisa, ela tá se remetendo à coreografia antiga. A Flávia fez isso, a Rebeca fez isso no Mundial ano passado, né? A Flávia esse ano. Poie, mesma coisa. Agora a Sunisa copiando. E a Childs também foi a outra, que ela sonha em ser a Rebeca, né? Inclusive a música Tem, lá tem tem uma hora End que é of Time, né, no meio igualzinha. daquela série dela. Tem a mesma Eu música da acho, Rebeca ali. eu acho que tem a parte da Rebeca ali no meio, sim. Porque, cara, é idêntico. Ou a mulher só faz música parecida. Mas eu não conheço, assim. Eu queria só acrescentar sobre a Sunisa que eu acho que ela tá sendo inteligente, assim, porque ela não tá vindo com tudo, porque eu acredito ainda que não seja o momento também. Tá se destacando, tá buscando dela ali, e eu acho que ela vai chegar pro Trials na melhor forma, e eu acho que ela vai colocar toda a dificuldade que ela tem preparado lá pra realmente brigar pela vaca. E, honestamente, eu acho que ela é uma das que já tá louca. Olha, falando um pouco sobre a Childs e a música, essa tendência de usar a Beyoncé começou com a Rebecca, eu acho que em 2016, acho que foi a primeira, né, a usar. Mas outras ginastas também no NCAA também já usaram, a Regan Smith já usou, a própria Childs. Eu esqueci o nome de uma outra também, que era da UCLA também que usava. Mas sobre a Sunisa, né, que o Alex mencionou, eu fui pisado por ela pela segunda vez seguida. Não é que eu não gosto da Sunisa, mas eu sempre acho que ela morre, tipo, morreu assim, que ela não vai voltar, que ela não tá bem. Isso aconteceu em 2020, quando ela lesionou. Eu não lembro o que aconteceu com a lesão, se ela quebrou alguma coisa, se rompeu algum ligamento, mas em 2021 ela tava penando assim para voltar, mas ela recuperou e já sabemos o que aconteceu com ela, né? Foi campeã olímpica e tudo mais. E esse ano eu também tava achando assim, nossa, não acho que ela vai voltar bem e tudo mais. E cada competição ela vai colocando uma coisa diferente. Então ela começou só fazendo trave ali, salto, uma pirueta, depois já começou a fazer solo, já tá fazendo dupla, e isso também aconteceu em 2021, né? Ela foi colocando as dificuldades aos poucos, e quando ela competiu no Trials, ela nem tinha colocado toda a dificuldade dela ainda, né? Porque chegou depois nas Olimpíadas, ela fez o solo completo.
Então, assim, eu acho que ela, como a Alex falou, ainda vem bem melhor ainda pro Trials. E a gente sabe que a Sunisa, assim, ela é uma ginasta decisiva, ela tem um bom psicológico, então eu acho que ela não vai ir como especialista, mas ela vem para ser individual geral e buscar essa final em Paris. A Sunisa, ela não fez o Lee, né? O elemento novo dela que ela tá treinando para poder homologar agora. Ela ainda não colocou, mas ela tá falando que vai colocar o Nabieva com Bardwaj já pro Trials. Mas eu não sei se o Lee entra na série. Se isso tudo entrar, cara, vai ser uma doideira de série, tá? Imagina o Lee com Nabieva e Bardwaj na mesma série. Fora as conexões. Eu vejo pessoal no Twitter aí muito viajando. Que vai ser qual vai ser a série da Sunisa, né? Ela tem muitos elementos, ela literalmente treina de tudo, então faz parte, né? Outra ginasta aí que foi muito falada, muito comentada nesse nacional foi a Sky Blakely, que debutou o Chang dela, que é uma cópia, meio que uma cópia da Rebeca. Ela faz uma técnica meio parecida e tirou 15 no primeiro dia. Inclusive, paguei minha língua porque eu falei aqui nesse podcast mesmo que ela não conseguiria, que eu não via por conta do Lopes dela, que tava meio troncho. Mas, de alguma forma, saiu com o Chang dali. Ela pisou em mim. E, inclusive, no primeiro dia, ela ganhou da Simone. Ela fez 15 e a Simone 14.900 no Chang. E não satisfeita, a Simone foi pro Twitter depois falar disso, tá? Porque postaram lá que a Sky tirou uma nota maior de execução e que ela não merecia, contestando a nota, né? A Simone foi lá e curtiu, assim, para poder colocar mais lenha na fogueira. E ela acabou sendo vice-campeã do individual geral, né? Contra esse Chang dela. E assim, ela tá com mais dificuldade, mas ela não tá conseguindo ainda ter o somatório de individual geral que ela poderia ter. Porque a outra que chegou e pisou nela também, em vários momentos, foi aquela de cello, né? Que ela tirou 14,35 numa dupla pirueta, e a Sky foi lá e tirou 14,4 com o Chang. Assim, a de cello pisou ali. Ela teve alguns errinhos também, mas para mim, ela foi a ginasta mais comentada desse Trials depois da Bios. Então, eu acho que a Sky ela surpreendeu nesse nacional por conta da estabilidade dela. Por mais que ela teve alguns errinhos, não teve quedas, ela foi bem. Coisas que não eram comum quando a gente olha uma competição dela. O Sheng dela é um Sheng bom, sim, mas não é o melhor que eu já vi. Eu acho que é um Sheng bom quando a gente olha os Shengs americanos, como o da Hobby e também da Jade Carey, né, que são muito feios. Mas eu acho 9.400 de execução um pouco exagerado, porque a entrada dela não é muito boa. Por mais que ela controlou a chegada e tudo mais, 9.400 de execução é o que a Rebeca estava tirando internacionalmente, dando um salto ou um passo para trás. E o da Rebeca é perfeito, né? Vamos combinar. Então eu achei que, tipo assim, acho que já falando geralmente, assim, das notas, assim, teve notas condizentes, notas mais altas, não vi notas, tipo assim, que mereciam mais, não, mas eu acho que as notas foram muito soltas, principalmente na paralela e também na trave. Acho que de todas as atletas, assim, acho que elas tiraram mais do que elas mereciam. Sim, teve chuva de 14 nas paralelas, né? E na trave teve algumas séries com alguns elementos de dança, umas cortadas, uns saltos cadetes com forma do corpo bastante duvidosa, imprecisões também, com a pontuação, como por exemplo a própria trave da Dicello, né? Que foi muito comentada no Twitter, principalmente no primeiro dia, sobre essa questão dos saltos. E mesmo assim eles soltaram as notas. Eu não acho que o Cheng da Sky tiraria 15 internacionalmente. É um bom salto, mas tem alguns problemas de execução. Não se equipara ao Cheng da Rebeca, né, que a maior nota que ela tirou no Mundial foi justamente um 15 na final de salto. Então eu não acho que chegue a tanto. Mas, novamente, né, vou assinar tudo que o Murilo falou. E ela surpreendeu porque ela foi minimamente regular, algo que não acontecia
não aconteceu nas últimas competições e na maioria das competições dela, né? Como, por exemplo, acho que um grande exemplo de como funcionava a Sky foi aquela final de trave do Mundial de Liverpool, em que ela vinha fazendo uma excelente série. Ela simplesmente se perdeu por causa de um erro de entrar com aquele acessório do cabelo na série. Acabou pegando ali na testa, nos olhos dela, atrapalhou ela toda e ela se perdeu e teve uma queda. Quando muito provavelmente ela seria campeã se ela tivesse acertado, né, a série inteira. Então ela surpreendeu por isso, ela foi muito bem, ela ficou em segundo lugar, né, nos 2 dias. Então ela vai muito forte para a disputa do Olympic Trials. Os Estados Unidos com ela agora tem 3 Shangs, né? Se a Jade Carey também fizer parte da equipe, né? Que eu acho que ela está um pouco ameaçada diante da evolução principalmente da Sky, né? Por causa dos saltos, que ela também se candidata a uma final de salto com essa evolução que ela teve, um Shang com um DTY, e da regularidade da de Cello, que apesar de ter tido uns errinhos na trave nas paralelas no último dia, manteve, né, a terceira colocação com séries bem competitivas nos 4 aparelhos. Só fazendo aqui um panorama para vocês. Em primeiro lugar ficou a Simone Biles com 119,750. Ela tirou 60,450 no primeiro dia e 59,300 no segundo. Segundo lugar ficou com a Sky Blakely, 57,050 no primeiro dia, 56,800 no segundo, 113,850 no total. Terceiro lugar, que era de Cello, 56,850 no primeiro dia e 53,950 no segundo, somando 110,800. Sunida ali ficou em quarto com 110,650, ou seja, bem pertinho da de Cello ali. Só que a Sunisa, ela só contou com um erro no salto, uma queda no salto, né? Que na verdade ela chegou a apresentar duplo pirueta, mas no segundo dia ela fez uma pirueta e meia só. E na verdade o bloco dela que saiu errado, aquele salto ali era para cima dupla. Ela acabou improvisando na hora e acabou tirando 12,150, foi o único erro significativo que ela teve durante a competição inteira. A de cello, ela teve erros tanto na trave quanto nas assimétricas. Então, eu acho que ela conseguiria chegar ali perto da Sky, talvez, não sei. Mas eu acho que ela conseguiria vencer a Sky nesse cenário, mas ela conseguiria chegar perto, sim. Eu acho que a Tchela é uma ginasta muito estável. No PAN mesmo que a gente viu, ela competiu muito bem. Só que eu acho que ela tem a mesma função que a Grace McCallum tinha em 2021, de ser aquela ginasta que vai ser a terceira ou quarta nota de aparelho. E se precisar, ela vai lá e vai fazer. Não acho que ela tem grandes chances de finais individuais ou coisas do tipo. Dependendo da configuração da equipe, talvez uma final de solo. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que o caso dela é um dos casos que ficaram mais famosos sobre como as notas estavam um pouquinho irreais. No primeiro dia, ela acertou a série de trave, com exceção daquele salto que ela foi fazer. Eu acho que era o cadete com pirueta, com meia volta, não sei. Que assim, ela não abriu direito a perna. Assim, deve ter perdido ali, se fosse uma competição que não inflasse as notas, um 0,5, né? Sou de body shape. Mas a chegada também que ela desequilibrou. E ela tirou 14,100. Eu acho 14,100, assim, não é uma série que eu vi internacionalmente ela tirando nem cravando a série dela. Então eu acho que eles deram uma forçada de barra aí na série dela. Também acho que deram uma forçada na série paralela dela. Não acho que é para tudo aquilo, aquela nota toda. Mas ela é uma ginasta muito estável, principalmente né, agora com essa questão da Charlize Jones. Não se sabe muito a gravidade da lesão dela. A gente sabe que necessita de cirurgia, que ela vai fazer depois, né, de Paris. Mas a gente não sabe quando ela vir no Trials, né? Se ela pode vir competir tudo, mas se ela vai estar bem para competir e tudo mais, como ela vai se sair com isso. Mas assim, comendo nas beiradas e chegando lá, né? Eu acho que se ela manter essa regularidade, eu acho que ela tá dentro da equipe sim. Sobre a E Charlize,
Só para exemplificar o que tu tá falando sobre a questão das notas infladas para a cello, no próprio PAN a gente teve os Jogos Pan-Americanos, né, de Santiago, a gente teve um exemplo que foi a final de trave, onde tanto a de cello como a Lincoln ficaram atrás da Ava Stewart, com aquela série que tinha D, mas era extremamente suja. Então você vê que tem vários problemas de falta de ritmo, de elementos que não têm abertura, né, completa e são desvalorizados. Então também não vi nenhuma justificativa para esse 14-100 dela na trave. Internacionalmente, ela passaria longe daquilo. Eu acredito que ela pontuaria no máximo um 13,5. E sobre a Charlize, que vocês estavam falando aí, depois eu acabei assistindo o streaming da NBC, né? Da transmissão deles lá. E eles fizeram uma entrevista com a Charlize perguntando sobre como é que estava o ombro dela e tal. E ela falou que ela saiu por conta de uma medida de precaução e para se poupar pro Trials, né? Que ela viu que ela já tinha cumprido os requisitos para poder fazer petição pro Trials e foi isso que ela decidiu fazer. Assim, inteligente, se for isso mesmo, sabe? É aquele negócio, eu acho que eles estão vendo a receita da Rebeca, que a Rebeca tem feito isso, se poupado de algumas competições, para poder focar nas competições principais, por conta do corpo dela. E a Charlize, ela já deu algumas declarações, né, que as pessoas comparam muito ela com a Rebeca, né, então é inevitável esse tipo de pergunta. Ela já deu algumas declarações falando que ela se espelha na Rebeca nesse aspecto também, né? Que a Rebeca, ela faz o pacing dela de acordo com o corpo dela. E ela vem fazendo isso. Então, a gente não sabe se é uma lesão muito grave, tudo indica que não, que ela tá ali com aquele negócio já há algum tempo. Na verdade, ela lesionou foi no Mundial, né? Não sei se vocês lembram. Ela tá segurando desde lá. Ela vai chegar toda remendada em Paris. Depois de fazer cirurgia, vai ver o que faz da vida, né? Mas tem aquele negócio, ombro também é uma parte difícil de recuperar. A Nina, ela tem problema no ombro, não conseguiu voltar com o nível de dificuldade dela até hoje. Não sei se a Charlize vai pegar com aquela corda toda que a gente imaginava pelos vídeos de treino. Eu acho que ela deve chegar em Paris bem, sim, mas focando mais na execução, não tanto na dificuldade. Eu digo isso por conta daqueles elementos que ela vem treinando, até o próprio Jones nas assimétricas, na Bieva vindo de Stauder. Bom, pelo que eu vi no treino de pódio, ela competiu bem, assim, né? Tava até fazendo pirueta e meia, mas ficaram agrupada no solo. Se for, por exemplo, uma precaução, eu acho inteligentíssimo, né? Até porque ela não tem necessidade, ela não precisa provar para ninguém. Ela é a segunda melhor ginasta dos Estados Unidos, com certeza. Mas dá aquele medo, né? Porque a gente sabe como esse discurso que usa na ginástica, que é precaução. Era precaução, por exemplo, a Jéssica Gadirova não competir o individual geral em 2023 no Mundial, e depois a gente soube que ela lesionou o joelho, né? A Eu ia gente comentar conhece isso. muito bem. A gente conhece muito bem esse discurso, Sim. só que, assim, independente do Foi grau no de lesão que banheiro. ela tiver, foi no banheiro, o meu clássico foi no banheiro. Só que eu acho, sinceramente, que tem que arriscar, né? Tipo, Olimpíadas, assim, não é todo dia que vai ter. É um ciclo inteiro trabalhando para isso, então eu acho que ela pode vir aí. Eu acho que ela até pode vir fazer séries mais tranquilas pro Trials, porque ela é uma ginasta que normalmente acerta, né? Nesse ciclo, assim, acho que virou uma chavinha nela, porque no ciclo passado ela errava bastante. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que depende muito de como vão trabalhar essa lesão com ela, né? Mas se ela acertar, para mim, ela tá bem garantida na equipe. Eu torço bastante pela nossa querida Shirley. É uma questão de merecimento e ver a evolução que ela teve, né? Ela era uma ginasta que você via que ela não era uma ginasta boa de competição, sempre tinha aquele momento em que ela ia errar. Nesse ciclo, ela encontrou finalmente a regularidade, né? Ela foi medalhista individual geral em Liverpool, foi medalhista também na Antuérpia, estava ali sendo a segunda individual geral da equipe americana, e ao meu ver ela vai continuar sendo
sem precisar de ups, trazendo os elementos que ela trabalhou no ano passado, né? A gente viu que ela já veio com um layout Jaeger na paralela, né? Ela apresentou no West Classic, ela foi muito bem nessa competição, e ela veio com esse up também no solo, né? De uma pirueta e meia ao passo, mais Tsukahara agrupado. Mostrou que manteve o nível, adicionou algumas coisas, está se precavendo, né? Foi a melhor decisão que ela teve. Ela realmente não precisava mostrar nada nessa competição, porque ela já participou do S-Classic e também por tudo que ela fez durante esse ciclo. E se preservou para o momento mais importante, que é o Trials, né? Eu acredito que ela vai competir muito bem e ela vai conquistar essa vaga merecidíssima, né? Ó, olha, assim, eu acho. Eu gosto muito da Tillis Jones. Eu, particularmente, até tenho uma simpatia pelo solo dela, por mais que ela não seja tão artística, eu acho que ela tem um bom gosto musical, assim. Tenho uma certa simpatia. Eu acho que a paralela dela. Eu não sei se ela é bem montada. Eu acho muito estranho, tipo, mas é uma coisa que eu nunca vi, ela fazer duas piruetas seguidas frontais, né? O Stallion com pirueta, Sola com pirueta. Não sei se estão aproveitando todo o potencial da série dela, mas assim, eu gosto da ginástica dela, assim, mas é isso, né? Como a gente estava discutindo, ela não tem que provar nada para ninguém. O que ela tem que fazer é se preservar para conseguir competir o melhor possível quando for necessário. A grande discussão para essa equipe é com relação à terceira ginasta individual geral, né? A gente comentou aqui sobre a Kira de Cello, mas a grande rival dela ali seria a Sky Blakely, mas também temos Jordan Childs brigando aí, que ficou em quinto lugar nesse nacional, somente a 4 décimos ali, 0,4 daquele de Cello que foi a terceira. Então, todas elas estão muito próximas. E a Childs, ela teve queda no solo no primeiro dia, ela sai de duplo esticado, assim, eu achei bem suicida, mas no segundo dia ela conseguiu sustentar, no primeiro ela caiu, e ela teve uma queda na trave também no segundo dia, né? Então aí você poderia somar mais 2 pontos para ela, só que é uma ginasta que a gente sabe que ela tem um histórico de errar em competições grandes, ela errou na final olímpica, caiu no solo, também refugou ali um salto, acabou postando uma nota baixíssima para a equipe. E também no Mundial 2022, eu acho, tem uma queda feia na trave na qualificatória, mas depois mantiveram a menina para a final por equipes ali, e ela acabou acertando, mas imaginasse que é um pouquinho consistente. Perto dela ali, logo depois dela, veio a Hesler Rivera, a gente falou dela bastante aqui no nosso podcast. Ela que é do Woga, só que não do Woga do Liquinha, é o Woga do Marchenko. Ela foi aquela menina dos boatos lá, de que ela foi atropelada pela Conor McLean. Ela conseguiu postar notas interessantes, mas não no mesmo dia. Ela tirou um 14,2 no salto, 14,150 nas assimétricas, 14,100 na trave e o solo um 13,2. Ela apareceu com um chuzo no solo no segundo dia, que eu falei assim, gente, você não tava aí não nessa série. Mas imaginasse que tem dificuldade para ficar dentro do tablado, né? Enfim. Mas é muito novinha. O próximo ciclo aí eu acho que ela vai dar um caldo bom para os Estados Unidos, se elas mantiverem desse jeito. Depois Sim, veio Jade. ela, a Pode Dulce falar. Keylor, a Tiana Sumana Sequeira, são meninas aí Uhum. que têm, para seniors recentes, né? Elas estão apresentando um nível muito bom. A gente sabe que em outros tempos dos Estados Unidos, né? Elas já estariam de cara na equipe principal, né? Se elas tivessem aquele potencial para liderar e fazer e ser a principal ginasta generalista, né? Mas diante de todas as ginastas que permanecem, né? A Biles e as outras meninas do ciclo de Tóquio, elas acabam não tendo chance. E sobre a Childs, Renan, eu lembro que no Mundial de 2022, né, que foi aquele ano que teve o primeiro pódio inteiro de mulheres negras no individual geral, né, no americano, né, que foi a Conor McLean,
a nossa Shirley e a Childs com o bronze, ela chegou bem cotada para Liverpool para, quem sabe, até uma medalha no individual geral, mas ela acabou flopando nas qualificatórias. Eu acho que ela caiu 2 vezes da trave. E aí Isso. quem acabou indo para a final foi a Jade Carey, que ninguém Sempre dava nada. ela, né? Sempre ela. Em Tóquio, a Simone saiu no individual geral, quem entrou foi a Jade Carey. E ela nem tava na equipe, tá? Um monte de menina lá que eles colocaram no primeiro a quinto lugar de individual geral, nenhuma foi capaz de ficar na frente da Carey, que foi como ginasta individual. Pois é, ela tá aqui na briga também, ó. Só fazendo uma observação, igual a gente comentou aqui, aquele de Cello foi bronze com 110,8, né? Wesley Rivera, que ficou em sexto, ficou com 110,35. A diferença entre elas é de menos de meio ponto. Keira de Cello, Sunisa Lee, Jordan Childs e Wesley Rivera. As quatro aí, elas estão praticamente empatadas, né? Porque isso aí você divide em 4 aparelhos por 2 dias, é quase que uma diferença de meio décimo por aparelho, por apresentação, sabe? É quase que empate técnico, na verdade, entre elas. Vai ser muito interessante para ver quem vai pegar essa vaga de terceira em judô geral. A Lien Wong é uma outra ginasta aí que sempre esteve na discussão, né? Tem muitos fãs, mas ela vai para o Trials, só que numa posição não muito boa, né? Ela tirou um 11,7 na trave no segundo dia. Ela não está mostrando consistência, que é literalmente a única coisa que ela consegue entregar para a equipe hoje, é consistência. E ela não está tendo isso mais. E aí complica, né? Complica bastante. Ela foi até bem no primeiro dia, né? Acho que ela ficou em quinto lugar, ou foi Ela em fez quarto. 55,55. Mas no segundo dia ela teve um momento complicado na trave, ela caiu no giro cosaco e depois ela se desequilibrou completamente na saída e aí ela jogou por terra as chances dela de um pódio nesse campeonato e de se posicionar melhor, né, para a disputa do Trials, né? Sim. A Liane, eu acho que ela não vai chegar perto de Paris, não. Ela deve ir pro Trials, deve estar, sim, chateada, porque eu imagino que ela ficou um ciclo inteiro aí servindo a equipe dos Estados Unidos, mesmo manca, indo para Mundial, depois de se matar durante a temporada inteira na Flórida. Ela imaginou que ela ia chegar em Paris, mas não parece ser o caso dela. A Liane, que ela é CEO, né, da empresa de lacinho dela, aqueles lacinhos de brega pra caramba que ela usa na cabeça, para competir. Então, ela vende aquilo e tá conseguindo um dinheirinho. O pessoal no Twitter chama ela de Miss CEO. Mas, coitada, eu acho que ela Ó, não chega a Paris, não. olhando essa parte mais de baixo da tabela dos Estados Unidos, é claro, né? Eu acho que tipo ficou muito. Quem errou mais foi caindo, né? A posições. Mas assim, eu achei surpreendente a competição da Jordan Childs. Para quem acompanhou ela ano passado, ela decaiu muito, assim. Até no Pan-Americano ela não competiu bem. E ela tá aí arriscando, voltando bem, assim. Eu acho que, tipo, ela pode aí pintar como reserva e também acho que vai depender muito de como é o Trials. Eu acho que uma coisa que os Estados Unidos hoje busca na ginástica, depois daqueles escândalos com os Carolis, com o Larry Nassar, é a transparência. Então, eles são muito transparentes em relação a montar a equipe. Normalmente sempre são as 5 primeiras que ganharem o individual geral no Trials, eles já enviam para as Olimpíadas e as outras 3 reservas. Mas se a Thaís voltar e voltar bem, eu acredito que hoje a configuração da equipe é Biles, Jones, a Beckley, a Cello e tá faltando mais alguém e a Sonisa, né? E aí eu acho que vai fazer individual geral, quem vai fazer o quê, eu acho que depois eles vão montar. Mas assim, eu acho que hoje eu não vejo uma configuração diferente disso. Para mim, a Jade Carey já está fora das Olimpíadas. Ela dá prejuízo na paralela e na trave. E o solo e salto dela não tá grande coisa. Eu acho que só levariam ela se ela voltasse com a Manar.
coisa que eu acho que provavelmente ela não vai voltar. E a Liane é sempre muito flopada, não consegue assim grandes notas, então para mim também está descartada. E é isso, eu acho que não acho que vai ter grandes surpresas na equipe olímpica, mas assim, quem vai fazer cada série é tipo Biles, Jones e Sunisa. Acho que só mudar tipo no salto e no solo, talvez a Sky e a de cello, mas eu acho que vai ser essa configuração mesmo na equipe dos Estados Unidos. Provavelmente a Sky faz salto e a de cello faz solo, né? É um quebra-cabeça, assim, quase pronto, né? Se essa realmente for a equipe selecionada. Isso, e vocês falaram da transparência. Na transmissão da NBC, eles comentaram sobre o sistema de montagem da equipe, qual seria a estratégia, e falaram que o foco é ter as 3 melhores notas possíveis para final por equipes em cada aparelho. Então, pelo que eles falaram lá, fizeram até um organograma lá todo bonitinho. Simone, Charlize nos 4 aparelhos, como se elas fossem fazer individual geral, no final por equipes. E a estratégia seria mais 3 ginastas para suprirem essa terceira nota em todos os 4 aparelhos. Tipo, 3 ginastas para fazer mais um individual geral. Aí, não sei se isso muda muitas coisas. Porque você vai ter aí a Sky, que ela tá com o Chang e uma dupla pirueta, ou seja, ela seria a segunda ginasta para fazer final de salto dos Estados Unidos. Mas ela também faz trave bem e faz paralela bem. Sunisa, eu não acredito que ela vá de individual geral. Eu não, honestamente. Eu acho que ela vai de paralela e trave, e ela mesma já deu entrevista falando que a passagem dela para Paris é a paralela e trave. Então eu acredito que ela tá focando nesses 2 aparelhos e fazendo individual geral para falar assim, galera, tô aqui, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas ela deve ir para fazer só esses 2 aparelhos mesmo, talvez só. Aí você coloca Sunisa, Sky, Charlize e Simone. Precisa de mais uma outra ginasta para fazer solo. Quem você colocaria? Tipo, de cello? O Carrie. A Carrie, ela tem um Chang também no salto. Mas, em termos de solo, ela acaba pontuando menos que a de cello. Eu acho que a montagem do solo da Djella é mais inteligente. Ela tem as skills, tem elementos com um grau de dificuldade bom, né? Como dupla com dupla, duplo esticado, sequência de piruetas, né? Ela é um pouco melhor, ela é um pouco mais expressiva que a Carey, né? E nisso ela já vai ganhando muitos pontos. A gente vê que Carey voltou com quase toda a dificuldade que ela tinha no solo, e mesmo assim ela não consegue tirar mais que 13,6, 13,7. Então, realmente, se ela não volta com a Manar, ela tem um Sheng, que é pior executado que o da Sky, e ela tem um solo acrobaticamente bom, mas que não tem uma pontuação melhor do que outras da equipe, realmente não tem justificativa para manterem ela nessa equipe. Outra ginasta aqui que deu o que falar foi a nossa Jocelyn Robertson. Chama ela de bonequinho de cerâmica. Aqueles bonequinhos gordinhos, pequenininhos. Aí, a Jocelyn Robertson, nossa bonequinha de cerâmica, ficou em 10º lugar. A mulher está colocando dificuldade em tudo, mas ela não conseguiu passar ali do 10º. Ela fez 53,35 no primeiro dia e 54,35 no segundo. Em qualquer lugar do mundo, ela seria A-list, mas nos Estados Unidos ali é um pouco complicado. Ela faz um Chang para tirar 13.900, galera. É tipo aquela menina da Coreia do Norte, sabe? São Changs um pouco complicados. Mas ela tá ali em dificuldade. Limpeza, assim, não existe, né? Mas tá ali em dificuldade. E surpreendeu que ela tirou 13,25 nas assimétricas, 13,75 na trave, e no solo ela chegou a 14 pontos. Mas aquilo ali vira no máximo uns 13,4, Gente, 13,5 que internacionalmente. honor feio. Eu só tenho a dizer isso sobre aquela trave. Sobre ela, eu diria que ela é uma Abby Martin melhorada, mas quando vocês ouvem melhorada, não significa que ela seja boa, né? Porque, assim,
Todos os elementos que ela se propõe a fazer são elementos horríveis. Eu acho que o Shang dela é uma piada. O Morse dela, aquela saída que ela tá fazendo na paralela também. A primeira vez que ela fez, eu não consegui identificar qual elemento ela tá fazendo. Se ela tá fazendo Tsukahara, se ela tá fazendo um dupla com duplo agrupado. Se era um dupla com duplo esticado. Não dá para identificar os elementos que ela se propõe a fazer. E assim, uma ginástica muito feia, assim, e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, é uma piada. É claro que ela se joga na dificuldade, tem todo esse talento aí, mas se joga na dificuldade e não consegue fazer o básico de execução, então não adianta nada. Entre ela, a Didi Carrey, eu sou bem melhor. Eu sou bem mais familiarizado com a Didi Carrey, que pelo menos quando ela se propõe a fazer dificuldade, ela faz bem feito ou melhor do que a Hobby, né? Sim. Eu tenho A uma Robin, opinião coitada. sobre a Robin. Eu tenho uma opinião sobre ela. Eu tenho, para mim, que ela tem um objetivo pessoal, assim. Ela conseguiu se machucar lá no Mundial, né? Aí agora ela tá buscando o ACL, porque é a única explicação que tem para aqueles saltos horríveis com a chegada baixa. Cara, Mas, aquele assim, acrobático do solo dela. apesar de tudo, né? Apesar de. Eu tava comentando com algumas pessoas em off que ela é feia, assim, não tô dizendo que feia em aparência, mas feia a ginástica dela. Ela é feia, Mas poderia também dizer em mas- aparência. mas eu achei impressionante ela conseguir colocar um duplo esticado, um Morse e um Chutsu na mesma série. E eu fiquei, gente, Flavinha, pelo amor de Deus, vê se tu consegue colocar o duplo esticado junto com o Chutsu, mas realmente é muito difícil. Eu acho que a nossa querida Sininho não aguenta, não. Na mesma série, não. A nossa Júlia Soares fazendo dois acrobáticos E como auge da carreira é bem melhor que o solo da Hop. Com certeza. Até porque eu acho que internacionalmente a Júlia tirou muito mais do que a Hop, né? A Júlia ganhou da Robin com solo, com duas acrobacias Z. Literalmente. Eu disse no episódio passado, vou repetir. A Jocelyn vai fechar o solo de duplo esticado e vai perder para a Júlia de novo nas notas. Ela nunca será nossa Jade Barbosa com 13.833 com solo de Britney Spears. Jade Spears ou Britney Barbosa? Eu acho que Britney Barbosa é melhor. Parece o nome suburbano, sabe? Eu acho que é mais chique. Ai, ai. Muito conceito, Ai, ai. gente. Aqui, uma outra perguntinha, só para descontrair agora. Se fosse para poder naturalizar uma, quem vocês escolheriam? Opções. Dos Estados Unidos? Opções, ó. Ashley Sullivan, Nola Matthews, Jocelyn Robertson ou Adson Fata. Qual vocês escolheriam? Nossa. Essas quatro naturalizavam uma. Eu tenho minha opção já. Caramba. Difícil, hein? Uma Jocelyn seria bom, você não acha? Mas vai fazer o quê? O Chico ia Ela não ia fazer salto. Ela não ia fazer salto. Solo também não ia fazer. A Jocelyn. Eu não tenho nota. Teria que ver qual dessas faz melhor paralela. Porque, assim, no restante das meninas serão mais. A paralela é o Ticket, né? Deixa eu ver quem fez melhor Pode paralela. ser. Olha, eu ia falar Ashley Sullivan, mas assim, só por conta. Aquele solo dela, ela faz Shuzo, faz duplo esticado e me tira 13,150. Ó, Eu achei que ela posso- fosse mais alta. Posso escolher uma opção melhor, então, para fazer paralela? Diga. Vamos chamar a Kathleen Jong, porque pelo menos ela tá tirando 3.800, 3.900 na paralela. Keiko Jong. Keiko Jong. Deve ir para as Filipinas também. Quem sabe? Mas a gente sabe, né? Acho que outro assunto que eu queria comentar é Ema Malabuyo, né? Que vai para as Olimpíadas representando a Filipinas. E é uma puta sacanagem, sinceramente. Eu entendo a frustração da garota lá que não. Esqueci do país que ela era, mas que não conseguiu a vaga olímpica. A menina fez toda a base dela nos Estados Unidos, competiu internacionalmente pelos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos até ontem competindo. E ela vai lá e rouba uma vaga de uma menina que realmente merecia. Aconteceu também com a Alia Finnegan. Só porque elas não são talentosas o suficientes para competir pelos Estados Unidos, elas têm que ir lá e roubar a vaga de outra garota. Eu acho isso uma sacanagem. Eu acho que isso a FIG devia
ver, né? Essa naturalização que não é uma naturalização, né? Elas só são descendentes de pessoas que nasceram nesse país, mas que, tipo assim, né? Até ontem, quando tinha um nível, estavam lá nos Estados Unidos. Agora que não tem mais nível, vai competir para outro país. Você falou tudo. Então, para fechar, né, vamos falar sobre a nossa cabra, nossa goat, Simone Biles Owens. Em todo lugar ela tá usando Owens também, né? Simone Owens. Mas na ginástica ela não tá usando o nome de casada ainda. Será que vem em Paris? Eu acho que não. Mas enfim. A mulher ganhou tudo, né? Ela fez ali o duplo carpado dela, o Biles 2 no salto, acertou no primeiro dia, no segundo dia caiu. Ela rodou demais ali, mas na verdade, se vocês forem ver, ali o bloco dela já saiu meio estranho, sabe? Eu não sei se ela meio que escorregou a mão. A Sunisa, na verdade, ela escorregou a mão, por isso que ela só fez uma pirueta e meia. Mas a Biles, a impressão que eu tive foi que ela escorregou também, pelo que eu vi ali no negócio, né? Mas eu acho que ela não faria um duplo carpado se ela tivesse escorregar a mão significativamente. Ela fez ali, deu para ver que o voo não estava correto, dá para ver ali que ela não ia conseguir aterrissar aquele salto, sabe? E deu no que deu. Ela rolou para trás de novo. Eu achei meio perigosa aquela queda dela ali, tá? O pessoal diz que não, que Simone, para ela não é perigoso. Cara, eu achei perigoso sim, porque ela rolou com muita força, era quase para parar de na vertical, assim, ela teve que jogar os braços para poder parar, entendeu? Não foi uma queda igual ela teve no Mundial. Eu achei uma queda meio feia. No solo, ela voltou com a dificuldade total, e assim, ela tá com tudo, não vai segurar absolutamente nada em Paris. E a gente quer que ela venha com bastante dificuldade mesmo, que ela se confunda lá na hora. Amém? Eu acho que eu acho que a Simone, ela no ciclo, eu acho que tem dá para definir a carreira dela em três momentos. O primeiro, o ciclo do Rio, né, que ela vem se mostrando o fenômeno que ela é e se consagra no fenômeno que ela é. Eu acho que no ciclo de Tóquio, ela vem para fazer coisas que a gente nunca viu. Então, ela vem para fazer triplo com dupla no solo, vem para fazer dupla com dupla na saída de trave, vem para fazer Cheng com meia no salto. Já começou a apresentar o duplo carpado no salto. Eu acho que ela se cria como a principal oponente dela, ela mesma, né, de querer melhorar e fazer coisas que ninguém nunca viu. Eu acho que nesse ciclo, eu acho que ela vem para mostrar que ela pode competir de novo nas Olimpíadas, né, depois dos problemas psicológicos que ela teve em Tóquio. Mas eu acho que daí que entra a Rebeca, eu acho que, de certa forma, a Rebeca incentiva a Biles, principalmente no salto. Eu acho que a Biles ela tem a compreensão que se ela vier de Amanari Cheng, o ouro dela não é garantido, então ela vai ter que arriscar outro salto e com certeza ela quer buscar esse ouro. Esse duplo carpado que agora ela tá fazendo sem o técnico, né? Para segurar ela, qualquer coisa, se estiver perto dela, caso ocorra algum acidente, que estava deduzindo meio ponto dela no ano passado. Mas eu acho que é um salto meio 880, né? E ela não gosta de fazer esse salto não estando muito bem aquecida. Então, talvez em uma final de salto, dependendo a rotação que ela tiver, pode ser que ela fica, quer dizer, o local que ela, né, tiver lá na final, a posição, pode ser que ela fique um pouco desaquecida. Então, eu não sei muito bem como esse salto vai se comportar, mas assim, né, é um fenômeno, né, um salto magistral. Mas assim, Simone vindo de Simone, né? Não gosto da parada dela, eu nunca gostei, acho ela muito dura, suja, não acho que ela mereceu a nota que ela tirou, mas né, tudo bem. A trave, estável como sempre, né? E o solo, aquela coisa, né? Os acrobáticos incríveis, mas eu acho que é o pior artístico dela da carreira. Ela que tinha aquela tradição, né, de sempre pegar uma música que referencia o país que ela vai competir, ela ignorou, né, nessas Olimpíadas, ela não vai dar uma de sininho. Colocou uma Taylor Swift ali no começo, depois colocou umas batidas eletrônicas, eu achei nada com nada. Mas é isso, né? Eu acho que a Simone vem aí, né? Favorita a quase tudo, mas eu acho que a Rebeca, acho que não, talvez no individual geral,
e tudo mais, mas eu acho que ela enxerga a Rebeca, acho que ela respeita a Rebeca, por isso mesmo ela tá vindo arriscando no salto, e ela sabe que também no solo, qualquer vacilo, a Rebeca tá aí, né? Porque a Rebeca é a segunda melhor ginasta do mundo, só depois só atrás da Bios, mas em alguns aparelhos ela tem que ficar atenta, né? Porque qualquer vacilo ela pode perder o ouro dela, né? Como aconteceu no Mundial. E é a primeira vez que ela tem concorrência, né? Assim, a Bios nunca teve concorrência de ninguém. Ela caía 2 vezes e era campeã. Agora ela tem a Rebeca que tá ali na cola dela. Acho que só É, em 2014 que a Larissa Iordache chegou próximo. Mas sim. tirando isso, em 2018 ela teve 2 quedas e ainda assim ela estava lá, bonita no topo do pódio do individual geral naquele Mundial de Doha. Eu achei o salto muito impressionante no primeiro dia. No segundo dia ela teve aquele erro e deixou a gente sonhar que é possível a Rebeca ser bicampeã olímpica de salto em Paris. A Rebeca tem. Os saltos estão. O Cheng sempre foi excepcional. O Amanar, pelo que ela vem mostrando em treino, tá com sobra. E eu acho isso maravilhoso. Isso me faz dar um prognóstico de que ele pode ser apresentado. Não acho que ela vai fazer isso, mas que ele pode ser apresentado, inclusive, na classificatória, porque tá muito bom. Ela não tá, ela tá chegando dando um pulinho, né? Ela tá sobrando nesse salto. E nos outros aparelhos, eu não gosto da paralela. Eu acho que é um exagero, é um home scoring, é uma forçação muito grande. Um 14 alto para ela nesse aparelho. A trave se mantém consistente, como sempre. O solo, não gostei mais uma vez da música. Acho que eu nunca gostei de uma música da Bios. A coreografia, ela tem um momento que ela parece que tá com tanta preguiça, que ela dá uma pausa e acho que ela pensa, não, eu sou a Bios, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho toda a dificuldade do mundo, eu vou tirar 15 de todo jeito, e simples assim. Totalmente desleixada, mas ela vem, no geral, muito forte, né? Mais uma vez. E essa competição, com ela vencendo todos os aparelhos e o individual geral nos 2 dias, só evidencia isso, né? Vamos ver como vai ser essa briga dela com ela mesma, né? Porque eu vi algumas pessoas comentando na internet, acho que ela fez um trabalho muito bom depois que aconteceu o trabalho psicológico, depois que aconteceu com ela na última Olimpíada. Mas talvez, né, ainda passe pela cabeça dela, né? E agora, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir mais uma Olimpíada de novo, chegando como uma das grandes protagonistas dos Jogos Olímpicos? Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Aquele artístico dela, péssimo. Ela, com, ela pagou mesmo o coreógrafo da Melanie, o coreógrafo francês. Assim, dá pra ver que ela e a Melanie têm mesmo coreógrafo. Assim, porque ambas só fazem coreografia na esquina do tablado. Mas eu acho que ele faz também de outras ginastas da seleção francesa. Mas assim, ele sacaneou com aquelas duas ali, tá? Realmente sacaneou bastante. E E eu olha que a acho que Melanie era artística, né? Ela é artística, né? Assim, fez já solos muito bonitos e esse atual tá bem deprimente. eu acho que deve ser alguma coisa na água ali do ginásio, que elas ficam preguiçosas para fazer artístico. Porque eles focam muito em dificuldade, né? Assim que a Melanie chegou lá também, começou a treinar um monte de coisa difícil e tal. Não sei, é uma questão de cultura mesmo. Eles realmente não se importam com isso. Elas são preguiçosas mesmo com artístico. A única ginasta ali dos Estados Unidos que eu vejo que tem um artístico legal é a Nola Matthews. Eu até falei dela aí na questão da naturalização, mas o acrobático dela acaba não se destacando. Então, e como lá eles prezam muito pela dificuldade, eles acabam não tendo os descontos artísticos que teriam internacionalmente. E a Nola, ela também não tem um acrobático lá tão bom. Então ela acaba não pontuando tão bem assim lá dentro também, né? Ela nem vai pro Trials, por exemplo. Mas ela, de longe ali, para mim é a melhor. Tem a Alexis Zayas também, que tem feito uma coreografia legal, mas também não está bem acrobaticamente, também não vai pro Trials. Morreu, né? Depois que
Depois que Diego começou a forçar as AIS, ela morreu, coitada. Você lembra dela? Eu Não lembro. achei até, lembro, eu acho até que assim, as notas de solo foram mais condizentes em relação aos outros aparelhos. Eu acho que eles pesaram assim nas notas, principalmente naquelas que não fizeram artísticos tão bons. Mas é aquela coisa, eu acho que internacionalmente, ainda bem, finalmente, eles estão caretando essa parte, e eu não acho que artístico é uma questão subjetiva. Eu acho que, tipo, você gostar ou não, tá tudo bem. Tipo, é questão de gosto, mas você pode ver ali se tem ou não um trabalho coreógrafo, né? Se tem ali um trabalho artístico, né? Então, eu acho que esse é o grande critério. E eu acho que, tipo assim, dá sim para equilibrar a dificuldade com execução e com artístico. Rebecca e a Flávia fazem muito bem isso. Eu acho que a gente também tem as britânicas. Eu gosto muito do solo da Jéssica Gadirova, assim, gosto muito das escolhas de música dela. E ela tem assim, uma dificuldade também incrível. Então, assim, eu acho que dá sim para equilibrar, e normalmente são essas ginastas que estão sempre assim, tirando notas muito altas, indo bem nas competições, né? Sim, e hoje em dia tem aqueles. Foi muito comentado depois do Mundial de Antuérpia, aquela tabela de descontos artísticos, né? Os jurados, os árbitros estão mais criteriosos nesse sentido. Então, é algo que está contando, está despontuando demais no solo e que elas, até o momento, né, continuam negligenciando, focando no acrobático. Quando você tem uma Simone Biles, né, que é de outro planeta, faz até sentido, mas uma menina que não tem toda essa dificuldade é muito loteria, né? Porque às vezes ela pode tirar, como aconteceu com a Reese Sponda, acho que foi na etapa da Copa do Mundo de Baku, na classificatória tira um 13,4 e na final tira um 12,5. É complicadíssimo. Show de bola. Então, sobre Xfinity US Championships, foi isso, né, gente? Já deu pra gente falar bastante das nossas queridíssimas americanas. Então, agora vamos para o giro de notícias. O Lila já trouxe um assunto que, para a gente que é bem familiar, né, que são as Filipinas. Então, é meio que um quadro dentro do quadro, né? Keeping Up with the Filipinas. Todo dia tem uma confusão ali. Igual o Murilo falou, é um Alabuio, ela foi uma das ginastas que gerou muita revolta na internet por ter conquistado uma vaga asiática para os Jogos Olímpicos, e ela é naturalizada, americana naturalizada. Mas ela não vai ser a única nos Jogos Olímpicos nessas condições. As Filipinas vão levar 3 ginastas para os Jogos, as 3 são americanas naturalizadas. A Leah Finnegan, que se classificou pelos Jogos pelo Campeonato Mundial da Antuérpia, Levi Yulgiri Vivar, que se classificou por intermédio das Copas do Mundo esse ano, nas barras assimétricas, e Emma Malabuio, que se classificou mais recentemente pelo Campeonato Asiático. Curioso que a Levi, ela resolveu, né, ir para as Filipinas pela primeira vez, então ela apareceu na TV lá, teve uma reportagem falando sobre os laços dela com as Filipinas, enfim, a menina nem fala tagalog, né, mas ela estava lá dando entrevista para a TV em inglês. E ela falando que os filipinos eles têm muita raça e que o caminho não foi fácil, mas que os filipinos eles têm muita raça. Assim, força guerreira, você vai conseguir, né? E ela foi lá para distribuir colã, e a reportagem, inclusive, falou que ela fez doação de colãs para as meninas mais novas, colãs antigos dela, e que ela se classificou e que em Paris, ela tem. Qual foi a palavra, Felipe? Robustas chances de medalha. Eu falei assim, gente, medalha de quê? Chances tangíveis. Chances tangíveis de medalha. Assim, tangente ao quê? Né? Só são Se é medalhas de 39º participação. lugar da medalha, ela tem chance de medalha, mas eu acho que o 39º lugar não tá dando medalha no índice geral. Pois é, assim, eu não sei se a partir dessa Olimpíada eu vou começar a dar medalha de participação. Mas até onde eu sei, ela não tem chance tangível de medalha, não, essa menina. Mas enfim. Eu já fico rindo dessas coisas, meu Deus.
A Malabuio, ela tá treinando coisa diferente, tá? Ela vai pisar na nossa cara de novo. E ela tá aprendendo um twist na trave. Valor F. Ela postou foto lá. Quer dizer, postou foto, postou vídeo dela treinando esse elemento. Todas as meninas aí assim, ela em volta da trave, assim. Aí todas olhando muito atentamente para ela. E ela fazendo um twist. E ela faz aquele gritinho, yay! E todas batem palmas, assim, sabe? Cena de filme. Cena de filme. Guerreira. Nunca será a nossa Letícia Costa. Nunca será. Nossa Letícia Costa faz twist cravado em classificatória mundial, tá bom? E não precisa fazer ficar no charme aí, fazendo charme em vídeo de treino, porque nossa Letícia Costa ela vai lá e faz. Pois é, quem Maravilhosa, sabe faz assim. ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quero ver ela colocar alguma Inclusive, dessas temos coisas aí. entrevista, né, com ela. Quem ainda não ouviu, pode ir lá. Exatamente. É uma entrevista muito maneira. Ela falando aí, inclusive, assuntos que antes eram confidenciais, né? Que ela nunca tinha falado para ninguém, que até a gente mesmo se surpreendeu. Então, se você não ouviu, vai lá que tem fofoca. Vamos então para França. Vamos ter os Jogos Olímpicos em Paris, né? Todo mundo sabe. E uma coisa é que o projeto do estádio de atletismo já foi divulgado. No caso, como que o estádio vai ser. E pela primeira vez na história, a pista de corrida vai ser roxa. Isso aí gerou algum burburinho, né? Falei assim, pô, nunca teve isso e tal, por quê? Aí perguntaram para os organizadores, eles disseram, porque roxo é a paleta de cores dos jogos, então, assim, tons de roxo. E a gente sabe aí que a ginástica nos jogos acaba seguindo a tendência da paleta de cores dos jogos. Igual na Rio 2016, por exemplo, nós tivemos uma arena verde, porque a paleta dos jogos era verde. Pela primeira vez, nós tivemos o ginásio verde de ginástica. Foi uma surpresa bem legal. Londres foi, no caso, rosa, e o solo, que era Ginova, ele foi vermelho, no caso, a cor tradicional. Agora em Paris eu não sei, né? Porque a gente não sabe ainda como é que vai ser a arena, não teve evento teste, a gente não sabe como que eles pretendem fazer, mas eu boto fé de ser um roxo, sabe? Eu acho que seria legal. Até o tablado do Ginova, a aparelhagem do Ginova é muito bonito, né? Se eles colocarem aquela aparelhagem roxa, vai ficar um ginásio bem legal. O que que vocês acham? Eu acho bonito também, e diferente, né? Porque geralmente a pista, né? Ela tem um tom meio coral, meio avermelhado, né? Sendo um roxo, já é uma marca característica. A gente remete, né? Vai remeter à Olimpíada de Paris. Assim como a Arena Verde remete aos Jogos Olímpicos, à ginástica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Sim. Ai, eu ia gostar bastante. Não aguento mais aqueles azuis lá do Sprite, acho muito sem graça. Eu acho que dá sim para sempre mudar, fazer coisa nova assim. Acho que em Londres foi meio rosa, não foi? Assim, as aparelhagens, assim. Foi Não rosa, lembro. a decoração foi rosa, mas a aparelhagem foi vermelha tradicional. Mas seria legal, né? Essa inovação na aparelhagem, assim. E roxo é uma cor que o Brasil gosta sempre de usar, lilás, né? As meninas sempre estão nessa cor. Então, quem sabe não combina com algum color nosso. Eu Vai acho que vai ficar que. bem bacana também. Eu boto fé. A uma outra notícia sobre a França foi que a Caroline Edouy, ginasta medalhista de bronze na trave no Europeu de 2022, ela se aposentou. Ela que é do mesmo clube da Kelly Nemur, um clube que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, o Avoine, que ele foi boicotado pela Federação Francesa. As ginastas do clube elas não estavam sendo chamadas para nada, estavam sim sendo deixadas de lado. E a Edouy, ela acabou estando nesse grupo de ginastas que ficou sendo excluído, né? Ela que participou dos Jogos de Tóquio, ela participou da equipe francesa, e no Europeu de 22, lá em Munique, tem até uma entrevista que desenterraram para a TV francesa que o repórter fala assim, você foi em quarto lugar, você perdeu e foi em quarto lugar, deve ser uma tristeza muito grande para você, o desapontamento. E ela fala, eu não perdi não, acho que eu ganhei o quarto lugar. E assim, e de fato, acho que ela nem estava na contenção para ganhar a medalha ali, sabe? Ela só deu
chega para lá nele foi bem dado mesmo. Era uma ginasta que ela era meio assim, não deitava com facilidade, não, sabe? Você via que sempre tinha entrevista dela expondo lá a Federação Francesa, falando, e é uma ginasta que parecia ter personalidade. Pelo menos nessa parte de entrevistas. Se você fosse ver ela em competição, ela é toda mais tímida mesmo. Mas é uma pena, né? Era um talento legal aí, eu gostava dela, mas agora aposentou de vez. Pela Em Argélia, 2022, em 2022 ela foi um dos principais destaques, né, da equipe francesa, tanto no europeu como no mundial. Uma pena, né? Se lesionou, não esteve presente naquela equipe que surpreendeu a todo mundo, foi medalha de bronze na Antuérpia. Mas aí sorte, né, para os próximos passos da vida dela. sim, ela tapou muito buraco aí na equipe francesa, sabe? Ela não merecia ter sido jogada de escanteio desse jeito, não. Enfim. Saindo de França para Argélia, na verdade, continua na França, né? Que é sobre a Nemours. Ela que competiu no Campeonato Francês esse último final de semana. Ela tirou 16,866 nas assimétricas. Mas calma, gente, isso aqui tem bônus de 1,5. Ela ainda assim tirou absurdos 15,366, foram muito bem merecidos. Essa mulher tá vindo com tudo para Paris. Ela quer esse ouro nas assimétricas. A briga dela aí com a Chu Chuyan da China vai ser briga de cachorro grande e não vai ter bios para poder disputar com elas, não, tá? Assim, ela foi campeã nacional nas assimétricas, mas em Paris não vai ter pão velho para bios, não. A não ser que ela ganhe Aleluia, flop né? Porque muito, né? é da gente ir lá e arrancar o cabelo daqueles árbitros se forçarem um 14,8 para essa mulher. Ainda bem, né? Sim. Ainda bem que a gente vai ter aí nossas vingadoras argelinas e chinesa para poder barrarem as americanas nas assimétricas, porque tá complicado. Tem a backdown, né, também, que sempre promete, né, mas nunca entrega. A gente não sabe aí se ela vai conseguir fazer uma série legal em Paris. A gente torce pela Rebeca também, né, mas, enfim, eles vão empurrar Biles para aquela final de paralela de um jeito ou de outro. Eu tô achando que ela vai pegar sim. Se a Sunisa ou a Atlas estiverem lá e acertarem, a final é delas, né? Então, pelo menos ali, mas tem duas americanas, tem séries interessantíssimas de paralela, né? Mas a Biles é complicado mesmo se ela conseguir essa final, porque assim, é muito feia, a série é muito ruim. Pra mim, tipo assim, a série da Ticello é melhor do que a da Biles, e olha que a Ticello é suja. Então, assim, dá até arrepio de pensar nessa possibilidade. Mas, assim, essa nota da Nemurgues confundiram o ciclo, né? Porque 1,5 de bônus, né? Tudo bem, né? Mas bem alta. Mas 15,300 é o que ela vai tirar, é o que ela tá tirando em todas as competições. Eu acho que ela vem como favorita, assim, porque essas notas dela, elas têm mais embasamento internacional. E eu acho que ela também vem forte para fazer um bom individual geral, assim. Não é favorita a medalha, mas pode comer pelas beiradas, conseguir uma boa colocação. Na trave também parece que ela está entregando bastante nas Copas, então pode ser que ela consiga uma final também no aparelho. É isso, né? Foi a França que perdeu, né? E, assim, eles estão com algumas ginastas júnior também que são muito promissoras, da Helena Colas, a Bela Denecher, né? E junto com a Mariana Pratti, elas foram campeãs europeias em cima da Itália na Itália. A gente sabe que a Itália no júnior é muito forte. Então, as francesas estão com uma safra interessante vindo aí para os próximos anos. E se eles souberem trabalhar com as meninas, eles vão finalmente parar de contar com a Boyer numa final de por equipe para fazer solo, abrindo de pirueta frontal, bate mortal grupado. Cruz, credo. Indo então para Chile, a gente na verdade não vai falar sobre ginástica chilena, porque, como a gente viu no PAN, não temos destaques lá, mas falando sobre Jogos Olímpicos, né? A capital do Chile, Santiago, que foi sede de Jogos Pan-Americanos, oficializou sua candidatura para 2036, os Jogos desse ano, né? E agora Santiago aí está na disputa para poder sediar essa Olimpíada. As candidaturas que são oficiais até o momento são de Nusantara, na Indonésia, que é a cidade que está sendo construída para ser a nova capital da Indonésia, que é atualmente Jakarta.
Istambul, na Turquia, Ahmedabad, na Índia, que também é uma cidade, se não me engano, nova. Tem muito país construindo cidade nova aí, eles estão querendo levar eventos para lá já, porque são mega cidades, né? Acredito que Ahmedabad seja uma coisa similar. E outras cidades também estão interessadas, mas não oficializaram. A gente tem aí o Cairo, no Egito, Seul, na Coreia do Sul. Caso eles venham, eles vão sediar, seria a segunda Olimpíada na capital coreana. Chengdu foi a cidade que sediou os Jogos Universitários ano passado e que vai sediar o Campeonato Mundial de Ginástica 2027. Eles estão interessados nessa Olimpíada de 36, mas ainda não houve nenhum tipo de manifestação oficial ainda. Também temos Doha, no Catar, Riyadh, na Arábia Saudita. Inclusive, a Arábia Saudita vai sediar os Jogos Asiáticos de Inverno, numa cidade que eles vão construir. Tipo, eles estão nesse nível de loucura. Estão Enfim, querendo não sei. impressionar. Mas assim, Vai ser a primeira vez que vai ser. Primeira vez que entre vai ser um estas, eu campeonato. acho que Doha tem sediado mundiais, etapas de Copa do Mundo em várias modalidades e aparentemente desponta como uma das favoritas, na minha percepção. Sim, mas Doha ainda não tem uma candidatura oficial, né? Ainda tem nessa lista aqui Budapeste, na Hungria, Florença, na Itália, Berlim, na Alemanha. Boatos que seria uma candidatura conjunta com Tel Aviv, em Israel, porque marcariam 100 anos aqueles Jogos de Berlim 36, que foram jogos que o Hitler acabou usando como propaganda política. Eles querem fazer isso aí em conjunto com Israel, mas, enfim, eu acho que não vai rolar, até por conta da conjuntura política atual de Israel. Copenhague e Toronto. Aí fecha a lista de cidades interessadas. Agora, oficialmente, são Indonésia, Nusantara, Istambul, Ahmedabad e agora Santiago. 4 cidades aí, até o momento. Partindo então para o próximo, Reino Unido da Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Por enquanto é Reino Unido, um país só, né? Mas tivemos uma troca de nacionalidades, eles estão importando oficialmente Charlotte Booth. Você que nos acompanha pelo Instagram, você viu aí que a gente colocou lá e que a gente tá nos meus bois. Então a gente colocou lá Charlotte Booth e marcou ela também, né? Se quiser saber quem é também, se ficarem por dentro de que a gente comenta aqui, é só olhar lá que a gente vai marcar o ginasta certo. Mas ela tá lá, naturalizada pela Grã-Bretanha, agora, ela que é dos Estados Unidos, ela está comprometida com a Universidade de Auburn, e a gente já comentou aqui que a Grã-Bretanha está com um problema muito sério de renovações para esse ciclo, justamente por conta da falta de ginastas com talento mesmo nas categorias júnior, que eles não fizeram um trabalho muito bom, então ficou essa bola de neve, e tiveram muitas lesões, né? Eles perderam as três das principais ginastas que eles tinham para essas Olimpíadas de Paris, a Zima Gadilova e a Undina Champong. Então, há uma dança das cadeiras bem interessante lá na Grã-Bretanha, e a Charlotte Booth está chegando agora, inclusive competiu no campeonato inglês, campeonato galês, é o Park Wrexham, que é o mesmo clube da Alice Kinsella, que é o clube também gerenciado pela Christine, que é a comentarista da BBC. Você já assistiu competição pela BBC, uma voz de uma comentarista um pouco mais velha, é a Christine, que ela é dona desse clube, Park Wrexham, e a Kinsella, ela é treinada pela Christine. E a Booth está indo para esse clube lá. Ela já vem treinando há algum tempo na Grã-Bretanha, já vem fazendo alguns campings lá, mas agora ela está mudando de vez. Indo para a Espanha, Roxana Popanedelko, ela está aposentada, infelizmente. A gente sabia que a Roxana, ela tinha uma legião de fãs muito grande e barulhenta, né? Roxana Pisadeira, saudades. Ela já deu um fecho em algumas pessoas que a gente ficou sabendo, imaginando bem ativa nas redes sociais. E cheia de personalidade, né, gente? Ela realmente era aquela ginasta que você falava assim, caraca, ela dá pra você sentir ali que ela é agitada, sabe? Que ela é ranheta. É, uma ginástica lindíssima, ela fazia tempo, duplo esticado, fazia Mustafina perfeito. Você pegou ali as coreografias dela 2019.
no Campeonato Mundial. Ela acertou o Mustafa tanto na classificatória quanto na final de solo. É uma ginasta muito bonita de se assistir. Ela, que inclusive tinha um tico-tico no fubá, né? Que era a música que seria da Flávia depois. Mas boatos que a Flávia não quis essa música porque a polpa já tinha usado e a música depois acabou indo para Conor McLean. Enfim, uma ginasta aí que já gerou bastante conteúdo pra gente. Tem uma ótima aposentadoria. Vocês gostam dela, né? Murilo, você gosta dela? Eu adoro a Roxana, assim. Eu realmente, tipo assim, era uma das ginastas que eu era fã. Gosto muito do solo dela, assim. Eu fiquei muito triste porque fizeram com ela em Tóquio. Eu achei que montaram muito mal as séries delas. Ela tinha potencial de melhor do que ela foi, na verdade. Eu acho que ela não foi bem, mas ela poderia ter ido bem, assim. Mas, assim, foi muito interessante a resiliência dela de voltar em 2019, conseguir uma final de solo, competiu bem o solo, né? Não pegou o final do geral porque ela acabou tendo erros graves assim na trave. Mas é uma ginástica que eu gostava bastante, uma pena, né? Mas eu acho que já era algo previsto, né? Ela ficou muito tempo fora, ela tinha questões muito complicadas de lesão, né? Não é todo mundo que tem a Ciel que consegue depois manter um alto rendimento, conseguir não lesionar mais. A gente sabe que, tipo, por mais que tenha avanços, né, na medicina e no preparo técnico das ginastas, não é fácil. Mas, assim, uma ginasta que não conquistou grandes feitos, mas que é lembrada, né? Então, quem realmente venceu, né? Quem é lembrada ou quem não é lembrada. Pauline Schaefer é campeã mundial de trave, também tem outras medalhas na trave, e quem lembra dela? Pois é, a Roxana tem aquilo que a gente chama de impacto cultural, né? Ela tem um estilo próprio, uma personalidade própria, muito marcante na série dela de solo, e que a gente volta, a gente vai no YouTube e assiste várias e várias vezes, né? Que ela tem uma perfeita conexão, né? Entre a expressão, os movimentos, a música, enfim, maravilhosa, vai deixar saudades. E dizem que ela era bem problemática lá na Espanha também, arrumava confusão com todo mundo. É mistura de espanhol com romeno, né, gente? Tem como sair coisa boa disso. Pois é, aí é que tá. Você foi É a direto bomba! ao ponto. É a bomba! A gente ama. Ai, saudades, Oxana. Por fim, tivemos aqui no México a Alexa Moreno treinando um Yeo no salto, que é um rude, né? Enfim, vou falar portuguesado, um rude com mais meia volta, que é o salto da coreana Yeo Seo-jong, atual bandeirista de bronze no salto nos Jogos Olímpicos. E é um salto que vale 5,8, não 5,4, né? Não, vale 5,8. E é um salto que vale 5,8. Vale mais que o Chang da Rebeca. Então, sim, ela tá querendo vir para poder emocionar, mas eu não acho que ela consegue, não, honestamente, até porque ela participou de algumas Copas do Mundo ali e o desempenho não tem sido lá essas grandes coisas, não. Já que estamos falando de Alexa Moreno, né? Ela esteve na Copa do Mundo de Koper, na Eslovênia, que aconteceu nesse último final de semana. Ela foi medalhista de ouro no salto. Ela ainda não veio com o salto IEO. Ela está fazendo o Rudd, né? E não está com a dificuldade completa no segundo salto. Ela está fazendo, se eu não me engano, um Tsukahara com uma pirueta e meia. Ela tem um Zamorotikova, né, que é o Tsukahara com duplo pirueta, mas ela ainda não está apresentando nessas competições. Mesmo assim, foi suficiente para ficar com a medalha de ouro. Nas paralelas, a medalha de ouro ficou com a Lucila Hribar, da Eslovênia. Essa final teve umas séries mais simples, mais suficientes para ficar com a medalha de ouro, ali entre um 13,3, um 13,2. Na trave, a medalha de ouro ficou com a Verônica Mandriotta, da Itália, novamente com um 13 baixo. E no solo, a medalha de ouro ficou com a Lena Bickel, da Suíça, com 13,3. E a Verônica Mandriotta, da Itália, né, faz parte dessa estratégia italiana de mandar as meninas que não fazem parte da equipe principal para essas várias etapas da Copa do Mundo que estão acontecendo esse ano, né? Tanto as que valeram para a classificação olímpica,
como as challenges, né, que vieram depois. E tem aí se mostrado uma estratégia acertada, dando rodagem para essas meninas, né, e dando a possibilidade, né, para elas ganharem medalhas a nível internacional. Nessa Copa a gente também teve o destaque no masculino do Ilya Kovtan, da Ucrânia, que está participando de tudo e mais um pouco. Mesmo lesionado, antes dos Jogos Olímpicos, ele ficou com a medalha de ouro no solo, no cavalo com alças e nas paralelas. E eu queria perguntar para vocês assim, essas etapas de Copa do Mundo, principalmente as últimas, em Koper e em Varna, teriam sido oportunidades interessantes para o Brasil mandar, principalmente aquelas meninas que não competiram no Campeonato Pan-Americano de Santa Marta, como, por exemplo, a Rafaela Oliva, né, do Grêmio Náutico União, a própria Josi Calisto, que estava com as meninas, mas não foi utilizada na competição. As meninas estavam participando do camping e acabaram que não tiveram oportunidade de mostrar muita coisa. Eu acho que seria interessante. Ainda tem mais uma etapa de Challenge Cup no segundo semestre na Hungria e não tem nenhuma brasileira prevista para competir. Eu acho que a CBG poderia rever isso e dar mais rodagem, experiência para essas meninas, porque nós vamos precisar muito delas para o ciclo de Los Angeles. Eu concordo com você. Eu acho que seria uma oportunidade, né, delas poderem ter essa experiência nacional. Eu acho, por exemplo, também comentando as meninas que foram no PAN, elas precisam dessa bagagem para começar a acertar as séries internacionalmente. Eu acho que para criar uma casca, né, para conseguir competir bem e tudo mais. Só que eu também penso que se for para elas irem, que pelo menos os técnicos e tudo mais façam séries que elas possam acertar, sabe? Porque eu sinto que às vezes elas vão ali com séries que elas não estão acertando, que elas erram, e eu acredito que às vezes pode desmotivar. Mesmo que não pegue final, mas eu acho importante que pelo menos elas consigam ali fazer o delas, porque eu acho que isso já é o suficiente, né, para fazer com que elas continuem no esporte, para que elas evoluam e melhorem, né? E porque a gente sabe que um dia a gente pode precisar delas nas inúmeras competições que a ginástica tem. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Falamos aí sobre o Campeonato Americano, nossas expectativas, nossas decepções, enfim, o que a gente achou desse campeonato nacional aí, que foi bem agitado. Giro também, falamos as novidades que tiveram aí. Na verdade, não foram muitas, né? Muita atenção ficou voltada para as americanas nesse final de semana. Então, não tivemos tanta movimentação assim fora isso, mas a gente sempre traz para vocês aqui, né? Como sempre. Então, muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Murilo, valeuzão, velho, de novo. Muito legal ter você aqui com a gente. Dessa vez mudando de continente, né? Você falou do europeu a última vez, agora das norte-americanas. Exatamente, eu queria agradecer novamente o convite e a oportunidade de estar aí conversando com vocês sobre ginástica. Vocês sempre são muito queridos comigo. Então, é isso, gente. Qualquer coisa que precisarem, pode me mandar uma mensagem. Eu adoro participar, adoro conversar sobre ginástica, principalmente com pessoas que entendem de ginástica. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente. É isso, galera. Até a Tchau. próxima.